Meus amigos, minhas amigas, parece que as coisas estão complicando para os ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, os dois do STF. Eles estão ficando numa situação cada vez mais complicada e a própria mídia que antes defendia-os agora está partindo para cima deles, né? Há aquela jornalista da Globo News, a Malu Gaspar, que até vem se destacando aí pelo seu trabalho, mostrando, né, o envolvimento dos ministros nesse escândalo do Banco Master. Ela falou, aí fez uma fala hoje dizendo que as falas dos ministros os ministros fizeram se defendendo, né, das acusações, elas são um verdadeiro show de cinismo. É isso que eu vou mostrar para vocês aqui, né? Mas também eu vou mostrar aqui o pessoal ali da Globo News falando também sobre a questão do envolvimento do PT com o Banco Master, né? Ou seja, tá tudo ficando complicado aí pro lado da esquerda, né? Do PT, do Alexandre de Moraes, do Dias Toffoli. E hoje, pessoal, por incrível que pareça, explodiu uma notícia aí, eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas o senador Alessandro Vieira, ele é relator da CPMI do crime organizado, ele convocou a esposa do Alexandre de Moraes para dar depoimento, prestar depoimento na CPMI sobre o contrato que ela tem justamente com o Banco Master. E, além disso, ele ainda pediu a quebra de sigilo bancário e a quebra de sigilo telefônico da esposa do Alexandre de Moraes. Olha como está evoluindo essa situação e está saindo do controle dos ministros do STF, né? Então, parece que finalmente nós estamos tendo aí realmente as pessoas investigando esses ministros que todo mundo já sabe vem cometendo várias irregularidades, principalmente nessa ação do golpe aí que condenou o Jair Bolsonaro, né? Juristas e mais juristas, aí centenas de juristas vêm criticando a atuação do Alexandre de Moraes, dizendo que ele deveria ser impedido para julgar esse caso. Ou seja, um monte de irregularidades que vem acontecendo, né? Vamos assistir aqui, pessoal, porque tá sensacional esse conteúdo. Assiste até o fim, porque tá muito bom. No finalzinho ali tem a reportagem sobre o pedido da convocação da esposa do Alexandre de Moraes. Vamos lá. Discurso. O PT tem uma linha, principalmente o PT da Bahia, Rui Costa, Jacques Wagner, já que no governo Rui Costa, Jacques Wagner era secretário, havia uma rede de supermercados do governo da Bahia, o que não faz sentido. Um governo tem uma rede de supermercado para os servidores. Então eles colocam à venda essa rede de supermercado, só que com essa rede de supermercado é tipo um cavalo de Troia. O mais interessante para o banco é que tinha um cartão Cred Bahia, algum nome assim, consignado. E que fazia consignado, compra, etc. Então, na verdade, eles compram o consignado de todos os servidores da Bahia, um excelente negócio. E, a partir dali, eles expandem. Não foi o Vorcaro, foi o sócio dele, conhecido como Guga. Não é, Valdo? Augusto Lima. Augusto Lima. Ali, a partir dali, o banco começa a bombar. Eu citei a história do PT da Bahia, não sobre a ótica, se é legal ou ilegal, sobre a ótica que, além do discurso contra os bancões, que interessa ao PT por dar a ele uma capa, uma imagem antissistema, o Master também fez negócios com o PT da Bahia. Verdade. Que hoje é poderosíssimo do governo Lula, tem a Casa Civil. Pelo amor de Deus, né, Milton? Vamos falar sério. Cássia, Milton, o que a gente viu ontem foi um. Agora é a fala da Malu Gaspar aqui, pessoal. Ela está falando ali na rádio CBN. A gente não consegue ver ela porque ela está falando pelo telefone. Vamos voltar aqui no começo. Ela está falando isso no governo Lula, tem a Casa Civil. Aqui, ó. Ela está falando, está no cantinho aqui, você pode ver ali a figura dela ali. Ela está falando pelo telefone com os apresentadores da rádio CBN, Jornal da CBN. Pelo amor de Deus, né, Milton? Vamos falar sério. Cássia, Milton, o que a gente viu ontem foi um show de cinismo, né? Esses dois ministros, eles acham que a gente não está entendendo o que está acontecendo. Eu acho que quem não está entendendo o que está acontecendo são eles, né? Vamos falar sério. O que o ministro Alexandre de Moraes fez ontem? Ele aproveitou uma discussão sobre restrições aos ministros, a magistrados para dar opiniões políticas, que é alguma coisa super correta, o juiz não tem que ficar se metendo em política partidária, para
mandar os recados dele e colocar as coisas no mesmo patamar. Primeiro ele diz que os ministros não podem fazer política partidária e depois diz, não, nós já estamos muito cerceados, os juízes estão sendo, vocês reclamam que os juízes estão numa bolha, mas ficam criticando o Supremo. E aí sai rebatendo pontos que ninguém discutiu. Por exemplo, ele diz demonizar palestras, né, que estão demonizando as palestras, que os juízes já são super cerceados e só podem dar aula. Ninguém está demonizando palestra alguma, ninguém está falando isso. O que está sendo dito, um debate pertinente e muito consequente, que é ao qual o ministro Edson Fachin também já aderiu, é que esses ministros que dão palestras, que têm palestras pagas, que têm passagens para o exterior pagas, que andam em jatinho de empresários, têm o dever de transparência, prestar contas do que fazem, quanto ganharam ou se não ganharam, quem pagou pelas palestras, né, quem pagou as despesas de suas viagens, qual foi a remuneração envolvida, ou quem pagou as hospedagens, quem pagou quem custeou as viagens deles. Hoje, quando a gente pergunta isso para o Supremo, a resposta é um grande silêncio. É um desprezo pelo dever constitucional, já que o ministro Alexandre de Moraes gosta tanto de falar em Constituição, é um desprezo pelo dever constitucional de dar transparência. O ministro pode ser o ministro mais poderoso do Brasil, mas ele ainda é um servidor público. Outra coisa, o ministro Toffoli reclamou da questão dos ministros não poderem ser acionistas, mas eles podem receber dividendos, tem ministros que são fazendeiros. Tudo bem, ninguém também está discutindo isso. A questão é bem concreta. O que está se falando agora o que está se discutindo agora é que a família dele vendeu uma parte de um resort para parentes do grupo do Vorcaro, parentes do Vorcaro, ligados ao Grupo Master, e depois, agora, ele está julgando um processo do Grupo Master. Ninguém está falando de Constituição aí, acho que é bem evidente, qualquer pessoa é capaz de entender que isso é um conflito de interesses. Quem é que vai confiar num ministro que teve, do qual a família recebeu o dinheiro da família do Vorcaro? Como é que você vai julgar alguém assim? Né? Ninguém está discutindo se o ministro pode ser fazendeiro ou não, se o ministro pode receber dividendo de empresa ou não. Ninguém está falando isso. Eles estão fazendo, eles estão tentando desviar a discussão. Outra coisa, outro exemplo disso. Alexandre de Moraes disse ontem que é desonesto falar que o Supremo permitiu julgar parentes. Não é isso o que se diz, e eles sabem muito bem. O que se diz é o seguinte, que a gente conta para o nosso ouvinte, leitor aqui, e que é verdade, é que o Supremo, por 7-4, liberou os juízes de todo o país de julgar casos em que atuam escritórios onde estão os seus parentes. Então, quer dizer, se a mulher do ministro Alexandre de Moraes não estiver numa causa, mas o escritório dela estiver, ele pode julgar. Foi isso que os ministros permitiram, e é isso que a gente fala. Isso, para mim, já é bastante complicado, porque você tem num escritório pessoas que atuam em conjunto, quer dizer que só eu não assinando a procuração está liberado? Foi isso que eles se permitiram, não é a gente que está inventando. Isso aconteceu. Agora, e por que esses ministros estão fazendo todo esse contorcionismo verbal, tergiversando, desviando o curso da discussão? Porque eles não querem responder o que está de fato em jogo. O ministro Alexandre de Moraes até agora não respondeu por que a mulher dele tem um contrato de 130 milhões de reais com o Banco Master, que rendeu a ela 3 milhões e 600 mil reais por mês. É um contrato que não tem paralelo no Brasil. E até agora, eu e a minha equipe no blog, Milton, continuamos procurando onde foi que ela prestou serviço. E a gente ainda não achou. Né? Então seria bom que o ministro, ao invés de reclamar da imprensa, de acusar todo mundo de desonestidade, seja ele mesmo honesto e explique para o Brasil que tipo de serviço a sua mulher prestou e por que ele foi procurar o presidente do Banco Central para pressionar por uma solução para os problemas do banco. O que parece, Milton, é que os ministros aprenderam com o Centrão, com o Congresso, com a atividade política e estão fazendo no Supremo a mesma coisa que o Alcolumbre e o Hugo Malta estão fazendo no Congresso. Eles fingem que não entendem o que está acontecendo, acusam a imprensa ou quem aponta os problemas ou quem faz crítica de criar narrativas, viram as costas para a sociedade e acabou. Eles se acham realmente acima do bem e do mal. Do Caio Junqueira, é Breaking News aqui na CNN Brasil e eu já coloco... Você viu aí, hein? A Malu Gaspar pegou pesado, hein? Chamou de show de cinismo a fala dos ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, que tentaram defender ali as suas maracutaias ali, né? Seus envolvimentos nesse escândalo do Banco Master. Vamos ver agora aqui a convocação da esposa do ministro Alexandre de Moraes para dar depoimento na CPMI. E não é só convocação, não. Também
quebra de sigilo bancário e quebra de sigilo telefônico. Vamos lá. Para vocês aqui em tela, aquilo que diz respeito à esposa de Alexandre de Moraes. Atenção para a notícia que acaba de chegar, portanto, o relator de CPI do crime organizado pede convocação de esposa do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. O senador também pediu quebra de sigilo, sigilo bancário, sigilo telefônico da esposa de Alexandre de Moraes. Vamos acompanhar aqui então a notícia, a apuração que acaba de chegar à nossa redação por meio do Caio Junqueira. Senador Alessandro Vieira protocolou pedidos de convocação da advogada Viviane Barsi de Moraes, esposa do ministro do Supremo, bem como foi solicitado também a quebra de sigilo telefônico, bancário e fiscal. Vamos ver aqui o restante das informações. O pedido é justificado em razão do contrato fechado pelo escritório de Viviane com o Banco Master, no valor de 129 milhões de reais. E nós temos aqui uma aspa, inclusive, do senador. A magnitude de tais cifras apresenta uma desconexão manifesta com a prática de mercado para o tipo de serviço prestado, como uma queixa-crime por calúnia, sugerindo que o contrato possa constituir um negócio jurídico simulado. Investigações da Operação Carbono Oculto apontam que o Banco Master teria sido capitalizado por meio de fraudes e recursos provenientes do tráfico de drogas operacionalizados por uma gestora, a antiga REAG, através da emissão de CDBs. Gente, aqui são várias informações que dizem respeito, inclusive, a diferentes comissões, tá? Porque nós temos a CPMI do INSS, tem a CPI do crime e tem também a possibilidade de CPI do Banco Master. Isso que nós estamos expondo aqui para vocês diz respeito à CPI do crime, que pede, portanto, a convocação da esposa de Alexandre de Moraes. Lembrando e reiterando sempre, assim que soubemos das informações por meio do Caio Junqueira, a CNN procurou o ministro Alexandre de Moraes e também o escritório de Viviane Barsi de Moraes e aguardamos um posicionamento, tá? Nós temos aqui, inclusive, deixa eu compartilhar com vocês a convocação, o pedido de convocação, aqui, ó, requerimento de CPI do crime. Regimento interno do Senado Federal, a convocação, deixa eu destacar aqui para vocês, vamos ver se eu consigo, da senhora Viviane Barsi de Moraes, advogada, para prestar depoimento perante esta comissão parlamentar de inquérito. Aqui, ó, pronto, em destaque para vocês, ó, convocação da senhora Viviane Barsi de Moraes, advogada, para prestar depoimento perante esta comissão parlamentar de inquérito. Pessoal, uma comissão, ela precisa se resguardar, ela precisa trabalhar dentro de um quadrado daquilo que ela se propõe. Esta comissão não diz respeito à INSS, nem especificamente ao Banco Master, diz respeito a crime. E o que o senador Alessandro reitera? Quando a gente fala de possibilidade de envolvimento com o crime organizado, porque este fundo, esta gestora de vários fundos, REAG, aparece também na Operação Carbono Oculto, que é aquela que dizia respeito a PCC, postos de combustíveis, estruturas financeiras, fundos de investimento. Então, existe este caminho do crime organizado dentro de um fundo de investimentos que pertence à REAG. REAG que teve as portas fechadas. REAG que tem conexão com o Banco Master. Banco Master que aparece em outra operação, a Compliance Zero. Então, assim, a gente vai aos poucos aqui compreendendo quais são os limites de uma CPI e o que cada assunto diz respeito a quê. Mas o Aí, pessoal, vocês viram, a Viviane Barsi foi convocada para dar depoimento, além de ter o seu pedido ali de sigilo bancário, sigilo fiscal e sigilo telefônico, né? Quebrado o seu sigilo. Será que nós vamos ter? Deixa o seu comentário, o que você acha? Será que algum ministro do STF vai dar um habeas corpus para que a esposa do Alexandre de Moraes não tenha que dar o depoimento? O que vocês acham que vai acontecer? Eu não sei, eu acho que isso daí vai ser difícil do Senado conseguir levar a Viviane Barsi lá para dar depoimento, sendo ela a esposa de quem ela é. É muito complicado, pessoal. Deixa o seu comentário aqui a saber a sua opinião, porque realmente eu estou achando que, não sei, né? Vai, mas se ela for e realmente falar, seria uma coisa bem interessante a gente ver quais as justificativas ela vai dar para
para esse contrato milionário que ela tem, né, com o Banco Master, né, que ela tinha, porque o Banco Master agora fechou, então não dá para se dizer que ainda tem o contrato, né, porque já não, o banco já não existe mais, né, já está sendo liquidado, mas realmente, pessoal, né, é muito estranho. Vamos ver o que vai dar isso daí. Isso aí, eu sei que o clima está esquentando cada vez mais. O Alessandro Vieira é um excelente senador. Ele não é nem muito de direita, nem de esquerda. Ele é um cara mais ou menos de centro-direita. Mas ele é um cara que é muito, a gente percebe pelas falas dele. Eu não sei se vocês já viram o Alessandro Vieira dando um depoimento aí, dando alguma entrevista. Ele é um cara muito sério mesmo. Ele não é de brincadeira. Ele realmente fala o que tem que falar, doa quem doer. E ele resolveu que vai para cima do Xandão. Aliás, ele já vinha falando aí em algumas entrevistas que estava chegando a hora de o Brasil impeachment alguns juízes do STF, porque muitas irregularidades vinham sendo cometidas pelos ministros. Vamos ver se ele realmente vai conseguir continuar com essa investigação, porque sabe como é que é, né, pessoal? Tem a Operação Abafa, vai trabalhar de todo jeito, eles vão tentar abafar o caso de todo jeito. Bom, pessoal, deixa o seu like aí, deixa o seu comentário também, eu gostaria muito de saber a sua opinião sobre isso. E é isso daí, pessoal, vamos aguardar e vamos ver quais são as consequências de tudo isso, né? Então é isso aí, deixa o seu like, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações e volte para assistir novos vídeos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um grande abraço.